Pai Celestial, Deus bendito eternamente, estamos agradecidos, Senhor, por mais esse tempo que tem permitido, Senhor, chegarmos na Tua casa, Senhor, para ouvirmos a Tua voz, falarmos contigo, Senhor, entoarmos louvor a Ti. Estamos agradecidos, ó Pai, viemos rogar Teu perdão para com nossas faltas, nossas negligências, Senhor. Também rogamos, Senhor, Tu venha estar, vencer, Senhor, com cada membro da Tua igreja eleita, onde se encontra cada um deles, Pai. Tu venha dar a eles, Senhor, o livramento e a vitória, Senhor, sobre os dogmas, Senhor, os credos, Senhor, que têm se levantado, Senhor, em torno da Tua verdadeira luz, Pai. Tu venha guiá-los, Senhor, pela Tua verdade, Senhor. Pai Celestial, rogamos mais uma vez que saciarmos as almas nessa hora com a Tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus, em Ti, todos nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Hebreus, capítulo 7, do 26 ao 23 ou 27. do 23, 23 ou 27. 23 ao 27. Hebreus 7, 23 ao 27. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sobrinho do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Amém. Obrigado. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos falar por um momento sobre a ordem sacerdotal foi abolida. No Velho Testamento, né, tinha uma ordem sacerdotal ali que, né, Amém. que intercedia, que fazia mediação, né, pelo povo ali, essa ordem sacerdotal ali que havia. Mas quando Cristo morreu na cruz, essa ordem foi abolida, né? Ela terminou essa ordem sacerdotal. Mas Satanás tem usado isso ainda hoje. Tem usado no meio dos grupos que se diz da mensagem, né? Senhor, Fazendo esses homens, né, querer ter uma posição que eles não têm, eles usurparam essa posição que não existe para, né, essa coisa de ser um grupo seleto no meio da igreja, um grupo especial ali, né? E isso não existe. A Bíblia é bem clara ao afirmar que toda igreja, né, nós somos o sacerdócio de Deus. Cada irmão, cada irmã é o sacerdote de Deus. Amém, Senhor. Eu nunca esqueço, faz eu acho uns 20 anos, aqui na cidade de São José dos Campos, nós tínhamos ele como pastor antigamente, ele chegou ali na igreja com uma fita lá do Centro-Oeste, né? Uma fita de lá, que o pastor lá tinha pedido para todos os pastores passar para as igrejas. Ele nunca passou, né? É muito raro ele passar uma fita de Goiânia, mas essa fita ele fez questão de passar. O nome dela era O Sacerdócio. Não esqueça até hoje. Ele passou para nós ali, O Sacerdócio. Né? Querendo dizer que os pastores eram sacerdotes, faziam parte de um sacerdócio na igreja, e que as pessoas deveriam confiar nesses homens. Senhor, tenha misericórdia. Entregar suas almas, sua vida, descansar nesses ministérios. Isso uma banda chama de nicolaítismo. Você descansar
em um ministério, você descansar em braços de homem. E a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Né? Também aqui em Hebreus 7 também, no versículo 11, 12 fala, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria logo de que outros sacerdotes se levantassem segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. E também no versículo 18, 19 nos fala, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então uma coisa, agora temos um sacerdócio, né, bem melhor do que aquele. Amém, Senhor. Como o irmão leu aqui no versículo 27 e 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Também Timóteo, deixa eu ver aqui, Timóteo 2,5 nos fala, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então só existe um mediador, né, entre a igreja e Cristo. Amém, Senhor. Mas esses homens não, né? Eles querem ter essa primazia no meio do povo de Deus. Né? E o absurdo é que isso está acontecendo no meio dos grupos que se diz da mensagem. Né? Porque sabemos que a Igreja Católica isso já está lá há muitos anos. Né? Que eles são sacerdotes, dizem ser sacerdotes, interceder pelo povo. Né? Mas isso agora está no meio dos grupos que se diz da mensagem. Né? Dizendo que são sacerdotes e que as pessoas devem confiar nele. Inclusive, outro dia eu vi um vídeo está na internet, né, de um dos maiores pastores, chamado Pastores da Mensagem da África. Né? Ele ali dando um testemunho ali, conversando com outro pastor também, que é muito famoso aqui no Brasil, e o pastor entrevistando ele ali, e esse pastor da África, né, chamado Pastor, ele falou ali que ele sempre disse para a igreja dele, irmão, se vocês confiarem em mim, a sua alma, eu garanto que vocês vão para o céu. Se vocês confiarem em mim, isso aí é Satanás, né? É o diabo. Falso ungido no espírito, mas não na alma. Como que um homem chamado por Deus pode falar uma tonteria dessa? Né? Vocês podem confiar em mim, no meu ensinamento? Jamais. Jamais vocês confiam no meu ensinamento. Você tem que olhar, a Bíblia fala, né, examinar tudo, retendo bem. Tem que examinar cada ensinamento ali. Porque se uma doutrina estiver errada, você vai para o inferno. Eva acreditou nisso, né, que Deus não ia levar em conta os pequenos erros, pequenas doutrinas. Né, foi enganado. E olha a condição do mundo hoje. Né? Tantas mortes têm acontecido, tanta coisa horrível tem acontecido na Terra, por causa de uma mulher descrer de uma palavrinha, não de um verso todo, né? Mas de uma palavrinha apenas da Bíblia Sagrada. E esses homens vêm e dizem que pode confiar em mim, no meu ensinamento, né? E as pessoas parece que realmente elas não conseguem, né? Não conseguem crer na palavra de Deus. Elas precisam ter um homem para descansar suas almas, para poder confiar. Né? Foi o que fizeram lá nos dias de Samuel, né? Samuel, queremos o rei, mas eu não tenho sido uma pessoa verdadeira com vocês. Alguma vez eu peguei dinheiro de vocês. Alguma vez eu fiz algo dessa maneira, enganei vocês de algum modo. Né? Por que vocês querem me trocar por colocar um rei? Colocar um rei aqui. Deus é o vosso rei. Né? Deus é o vosso rei.
Mas o povo não, eles querem ter um pastor, né? Um homem grande, um homem forte, igual eles, escolher Saul, né? Aquele homem grande, forte, né? Escolher aquele homem. E hoje é a mesma coisa, as pessoas querem ter uma liderança humana, um homem. Senhor, tem misericórdia. Um homem para desempenhar a religião para elas. Né? Isso, é isso que eles querem ter. Uma pessoa ali, alguém ali para fazer isso para ela. Isso aí é chamado de nicolaítismo. Né? Vamos ler na mensagem aqui algumas coisas sobre esse assunto. Nicolaítismo. Vamos ler em primeiro lugar na página 75 da mensagem A Era da Igreja. 75 é onde está escrito: veja como isso começou na igreja primitiva. Foi chamado de obras, depois tornou-se uma doutrina, tornou-se o padrão, tornou-se o caminho inflexível, finalmente assumiu o controle e Deus foi lançado de lado. Deus foi lançado de lado. E é isso que fizeram, né? Quando colocaram esses homens como sacerdote, Deus, a palavra, foi colocado de lado. De lado. Eles passaram a crer que Efésios 5 era um sacerdócio. Né? Efésios 4:11, o quinto de Efésios, aquela não é um sacerdote, não existe sacerdote. Não existe no Novo Testamento um grupo de sacerdotes, gente. Não existe isso. Mas eles querem fazer as pessoas crerem que Efésios 4:11, o quinto de Efésios, é um sacerdócio. Né, que eles têm que confiar neles, confiar na sua sabedoria, no seu dom, mas não, Deus colocou isso aí em cada eleito, né? Em cada eleito tem esse discernimento do que é certo e do que é errado, porque se não fosse assim, então a salvação não seria individual, porque se a gente tem que confiar num líder, confiar num pastor, então a salvação não seria individual, não seria você e Deus, né? Você poderia confiar em liderança humana nesse caso. Né? Mas não, Deus falou, né? Eu odeio isso, eu odeio o nicolaítismo, né? Que é conquistar o leigo, né? Conquistar o laico. A palavra nicolaítismo é isso, é duas palavras juntas, né? Uma palavra composta. Nico é conquistar e nicolaíta. E laíta é o laico, conquistar o laico. Né? Conquistar o laico. Então, Deus colocou em nós isto, né? É igual aquele que o Mambrano estava olhando pelos binóculos na África e viu ali um cordeiro, um cervo ali, né? Pastando. E de repente ele ficou assustado. Ele sentiu alguma coisa não estava bem, alguma coisa, ele ficou meio com medo ali, começou a olhar. E de repente, o Molano, olhando pelos binóculos, viu lá um leão lá se aproximando. Ele sentiu aquele perigo. E o eleito é assim também. O eleito ele está sempre atento. Amém, isso é verdade. Sempre atento com as doutrinas, sempre examinando as doutrinas. Examinar e tudo retende o bem. Então ele está sempre ali examinando, lendo a palavra, porque Satanás, ele está aí transformado em anjo de luz, tem pastores da mensagem, se diz a mensagem, porque da mensagem mesmo não tem muito, né? Tem muito pouco da mensagem. Aumenta aqui, tira ali, né? Faz essa coisa toda. E o Brasil caiu nessa confusão, né? O Brasil, o mundo todo, né? Que se diz a mensagem, caiu nessa confusão. Por causa do quê? Por causa disso. Porque eles deixaram Deus de lado, a palavra, a mensagem de lado. Deixaram o profeta de lado. E passaram a confiar em ministros. Né? Porque eles têm trabalhado nisso faz muitos anos também. Né? Os pastores, o diabo através dos pastores, né? Dizendo para eles, confia no pastor, fica ao lado do pastor, fica ao lado do pastor. É um trabalho, é uma coisa que o diabo já tem trabalhado no meio dos grupos, já faz 50 anos que o diabo está ali, né? Cauterizando a mente das pessoas. Né? Fica ao lado do pastor, não fale do ministério, não fale do pastor, não fale do ungido do Senhor, não fale do ungido. Né? Isso fica pondo medo ali, né, das pessoas. Lê sempre aquela mensagem do irmão Blano a respeito, né, para colocar medo das pessoas, interpreta da maneira deles, né? Da maneira deles, ele interpreta ali,
De que adianta você dar uma comida para as pessoas e colocar veneno naquela comida, não é mesmo? Colocar veneno naquilo. Ah, ele tá lendo mensagem no púlpito, está lendo mensagem, mas depois vem com a interpretação dele, dá veneno ali para as pessoas, de que adianta? Né? Dá Bíblia para os outros, mas depois vem ali com sua interpretação, com seu veneno ali, né? Com seu veneno ali, matando as pessoas, né? E as pessoas ficam assim, né? Ali, não, ele lê a mensagem no púlpito, ele lê a mensagem, né? Lê a mensagem, mas interpreta a mensagem para o povo. Então, as pessoas falam, essas pessoas têm a mensagem, mas não têm a mensagem. Se for comparar o que é a mensagem do Mombrana com esses grupos aí, você vai ver que eles não são a mensagem, não pregam a mensagem, eles são apenas personificação da mensagem. Né? Personificação da mensagem. Amém. Isso aí, gente, já é desde o começo, desde quando a mensagem diz ele que chegou no Brasil, a mensagem, né? Não chegou a mensagem no Brasil, chegou os livros, né? Os livros começaram a chegar aqui no Brasil, mas só que vieram com interpretações, né? Interpretações ali matando o povo, matando o povo. Porque se você comparar a mensagem com esses grupos, não vai ter nada de mensagem, né? Falar que um homem só é pastor quando alguém põe a mão sobre eles. E tem pessoas ali, irmãozinho ali que prega, ali, que está esperando ali, faz 10, 15, 20, 30 anos ali, o pastor transformar ele em pastor também. Misericórdia, Senhor. Um dia eu encontrei com um irmãozinho desse e falei para ele, irmão, para com isso, irmão. Se Deus tem te chamado para pregar o evangelho, vá, o campo está aí, o campo é grande, olha o mundo aí. Amém. Olha o mundo aí. Esse espírito nicolaíta que não sabe que é Deus que levanta o homem para pregar, não é o homem que transforma o homem, isso aí é nicolaitismo. Né? Mas todos os grupos estão com esses enganos, com essas mentiras, né? Tem se tornado denominação. Né? Esses grupos hoje da mensagem, a maioria, se você perguntar para mim, mostra um grupo para mim que não é denominação, eu não vou conseguir achar. Mostra para mim, por favor, irmão, um grupo no Brasil que não seja denominação. Eu não vou achar, eu posso ir norte, sul, leste do Brasil, ou do mundo, eu não vou saber dizer para você um grupo que não é denominação hoje. Porque você vai num grupo e ele fala, é verdade, o sétimo selo foi revelado. Mas, irmão, para mim ensina, irmão, não fala o contrário, que o sétimo selo não foi revelado, tem mais de 5 referências na mensagem, o Bruno falando, o sétimo selo não foi revelado. Né? Quando eu cheguei ali, olhei e não consegui ver, escapou de meus trovões, não consegui captar o que era. Isso é verdade, amém. O sétimo selo, eu não vi o que era. E você vai ouvir na maioria dos grupos do Brasil, do mundo, eles falam, o sétimo selo foi revelado, o irmão fala, não foi revelado, é a vinda, e não foi revelado. É a vinda e não foi revelado. Nós vamos saber quando chegarmos ali naquele dia, né? Dia e hora ali. E do outro lado tem aquele grupo que vai além. O diabo é assim, manda além e eu fico quem? Quer tirar você da centralidade da mensagem. O outro lado já diz que o irmão Branco tem que citar para concluir a mensagem, o alarido que não foi concluído. Eles já ensinam isso, né? Porque pelo ensinamento deles, o irmão Branco tem que citar para terminar a mensagem, para dar fé para o rápido. O irmão Branco fala bem claro na mensagem, né? A fé de rápido já está na mensagem. Amém. O alarido já foi consumado. O alarido é um profeta revelando o mistério da palavra. Você não pode colocar isso para a voz de arcanjo. A voz de arcanjo não é um profeta revelando mistério, gente. A voz de arcanjo é a voz da ressurreição. É quando vai chamar os mortos, né? A parte da noiva que dorme, vai chamar elas à vida, vai dar ressurreição para elas. E é a mesma voz que chamou Lázaro da sepultura. Você não pode misturar essas coisas. Não é um profeta revelando mistério. O profeta revelando mistério é o alarido, que já foi consumado. Amém. E depois vai vir a trombeta que vai chamar nós para o lar, né? Para a festa das bodas do Cordeiro. Pai, é verdade. Então Satanás, né? Então você vai nesses grupos aí, você não encontra a mensagem. A mensagem. Você pode encontrar lá alguns livros ali, né? Do Mombrana, que ele pregou, mas a interpretação deles, né? A interpretação quem dá são eles. Veneno, puro veneno para as pessoas. Então você vê, né? Um grupo ensina que Cristo já voltou. Né? Mentira. Você acha que aquele ali foi o anjo forte vindo nas nuvens com poder e glória?
que toda a terra iria, né, se lamentar. Misericórdia, está uma besteira dessa, aí o povo está crendo nisso, que Cristo já voltou. Senhor, tenha misericórdia. E aí tem outro grupo que fica para o outro lado e fala, nesta era não foi o Filho do Homem, foi somente um Filho do Homem, somente uma porção da palavra, uma porção da divindade. O Breno ensina em várias mensagens, inclusive aqui na mensagem, o único lugar provido por Deus, Senhor, é verdade. o único lugar provido por Deus, 264, que foi plenitude novamente no nosso meio. Só que o Umbanda fala que esse ministério do Filho do Homem nessa era, né, que atuou através de um Filho do Homem, o Filho do Homem atuou através de um Filho, ao cumprir ao longo de 730, que esse ministério não foi a segunda vinda, mas foi o último sinal. Deus em carne humana, por isso que o Umbanda ficava de costas na audiência, né, para discernir o coração das pessoas, o pensamento, para mostrar, né, esse ministério do último sinal, antes da vinda. Antes da vinda. Todo lugar que você vê uma mãe falando sobre o Filho do Homem, ele fala antes da vinda, antes da vinda, antes da vinda. Amém, isso é verdade. Então você vê o erro dessas pessoas. O erro dessas pessoas. Né? Nesse mesmo vídeo que eu vi esse pastor dando esse testemunho, ele chega a falar a tonteria que no dia de Mombrana era a porção e que hoje é a plenitude. Misericórdia. Inverteu tudo ali, né? E falou que o Mombrana cumpriu o ministério do Filho de Deus e não o Filho do Homem. Que absurdo, né, irmão? Só na mensagem um julgamento, ali o Mombrana fala 5 vezes na mensagem um julgamento. Que nesta era foi o Filho do Homem, Deus na forma do Filho do Homem, não Filho de Deus. Amém. Filho do Homem, não Filho de Deus. Filho de Deus foi nas eras da igreja. Nas eras da igreja ele veio como Filho de Deus, que é uma forma invisível, sobrenatural, não estava em carne humana, não havia discernimento de espírito, não havia palavra completa, não havia, né, tudo isso que aconteceu nesta era através do William Branham. Né? Foi somente ali uma pouca luz ali. Mas quando chegou nessa última era da Odisseia, nessa última era, né, da Odisseia, nessa última era, em meados do século XX, Deus mudou a forma dele de Filho de Deus para Filho do Homem. Amém. Que é Deus na forma literal humana. Quando Deus está na forma humana, em carne humana, em células humanas. Novamente Deus se manifestou em carne humana nessa era. Depois de 2000 anos que esse ministério não era realizado na terra, nessa era Deus realizou novamente o ministério dele em carne humana. E como diz lá na mensagem a festa das trombetas, né, no parágrafo 300 e pouco lá, o Umbanda fala que como foi em Sodoma, lá foi uma carne humana. Então nessa era não vai ser 12, né? 12 carnes, 10, 20, não, é uma carne humana, somente um homem, né? Somente um homem que Deus realizou esse ministério do Filho do Homem em carne humana. Amém. Hoje eles falam que tem Filho do Homem no meio deles, mas você não vê o sinal do discernimento. E o sinal do discernimento dos pensamentos dos corações é o que identifica, né? O sinal que identifica esse ministério do Filho do Homem. Amém. Então nessa última era foi outra vez o ministério do Filho do Homem. Não de um Filho do Homem, da porção apenas, né? Mas do Filho do Homem. Porque quando é um Filho do Homem, o ministério de um profeta, os sinais são reduzidos, são poucos, nunca passa de 10. Elias só fez 4 milagres. Senhor, é verdade. Eliseu só fez 8 milagres, 8 sinais. Mas nesta época foram feitos milhares de sinais. Né? Só na África, Deus pelo menos Mombrana 1.500 curas. Amém, Senhor, é verdade. Na Índia também foram mais de 1.000 curas. Apenas um culto, somente um culto. Quantos sinais? E você vai em todos os grupos, você vê que eles não têm isso, né? Não tem a mensagem do Mombrana. Onde o Mombrana falou que o dízimo é do pastor, exclusivamente do pastor, em lugar nenhum. O Mombrana fala o dízimo vai para o ministro, para ele administrar para o reino de Deus. Ele é um administrador. É verdade. Não o proprietário do dízimo, para juntar bens materiais, como o povo fala hoje. O pastor pode sim usar um pouco do dízimo para o seu sustento básico ali, como o Mombrana fez depois, né, quando ele passou no Ministério Mundial, né, Internacional, não podia mais trabalhar secularmente, então ele passou a usar $100 do dízimo por semana. Né? E Paulo falou, serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém, Senhor, temos que imitar o Mombrana. Então temos que imitar o Mombrana. Os verdadeiros pastores hoje, né, vão imitar o Mombrana, só vão usar o dízimo aquilo que for preciso, se eles não puderem trabalhar secularmente. Se não puder cada obra, sim, eles podem usar o dízimo ali, né?
Amém. Uma Isso é quantia verdade. que é suficiente para ele sustentar ele e a família dele. Mas Amém. não tomar todo, como esses pastores têm feito hoje, enganando esse povo todo. Então você vê, eles torcem a mensagem, eles não dão para o povo a mensagem do Mont Blanc, mas torcem aquilo. É igual quando eles falam, fica ao lado do pastor. O Mont Blanc falou, fica ao lado do pastor, mas eles não terminam a frase. Né? O Mont Blanc falou assim, fica ao lado do pastor Mondeco, Moncapes, porque eles creem nessa mensagem. Amém. E se um dia eles não crerem mais na mensagem, eu vou falar para vocês. Então colocou a mensagem na frente. Né? A mensagem, sempre a mensagem na frente, a palavra na frente, a palavra de Deus deve ficar na frente, é nosso guia. Nosso guia é a palavra de Deus. Amém, isso é verdade. Então voltando aqui, finalmente assumiu o controle e Deus foi lançado de lado. Né? Então o Nicolaitino assumiu o controle dos grupos. Né? Satanás assumiu o controle. Completamente. Senhor, é verdade. Os eleitos ali vão ser expulsos dali. Não vão suportar esse sistema desses grupos. Não vai suportar. A semente vai sair. Casca, né? Vai sair da casca, né? A semente vai sair da casca, né? Dessa era da Odisseia. Porque a semente não pode ficar na era da Odisseia. Tem que sair dessa era da Odisseia para ficar do lado de fora da era. Né? Amém, Senhor. Do lado de fora da era da Odisseia. Aquilo começou tão pequeno, tão quietamente, tão inofensivamente, parecia tão bom, parecia tão sadio. Então tomou o domínio e como uma jiboia extraiu a força, o próprio fôlego e matou toda a espiritualidade que havia na igreja. Essa falsa vinha é astuta, é como um anjo de luz até que se apodere de você. Agora eu quero dizer que creio em liderança, mas não é em liderança de homens que eu creio. Eu creio na liderança do Espírito Santo, vindo através da palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja, que são dotados pelo Espírito. E eles manterão a igreja em ordem. Eu creio isso. Eu creio isso. Eu creio também que a igreja é governada por homens, que Deus envia para tomar conta. Mas esse governo é pela palavra. Amém. Pela palavra. De maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus. Porque a palavra e o Espírito são um. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Né? Amém. Quando chega essa parte que as pessoas gostam, né? Lembrai dos vossos pastores. Mas aqui em Tiatira 205, o Mobrano explica isso aqui para nós, o que é que está dizendo aqui. É verdade, Senhor. Amém. 205, em Hebreus 13:7 diz, obedecei a vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, e a palavra que nos governa, não homens. Ora, um homem como marido é o cabeça da mulher, ele a governa, porém a igreja é uma mulher também. E o seu governante é a palavra. Jesus é a palavra. Amém. Se ela rejeita a palavra e toma qualquer outra liderança, ela é uma adúltera. Agora, cite-me uma única igreja que não tenha abandonado a palavra por tradições e credos. Todas elas são adúlteras, tal mãe e tal filha. Né? Tal mãe, Amém. tal filha. Cita para mim um grupo que não tenha abandonado a palavra. Cita para mim um grupo do Brasil, do mundo. Cita para mim um grupo, não tem nenhuma, gente. Tem abandonado a palavra, são adúlteras. Né? São adultos, tal mãe e tal filha. Tal mãe e tal filha. Voltando aqui para a mensagem, para o parágrafo 75, o Mobrano nos fala, mas veja o que estava acontecendo lá atrás. Aquela falsa vinha estava se apoderando e ensinando que o domínio pelo homem era correto. Ensinando que era correto ter um homem para liderar, né? Para liderar e interpretar a palavra de Deus, intérpretes. Né? O único que revela a palavra é um profeta. Não é pastor, a palavra nunca vem a doutores, pastores, a teólogos. Não, a palavra só vem a profeta, gente. Somente a profeta. Por isso tem que consultar sempre um profeta. Olha o erro de Davi. Qual foi o erro de Davi? Consultar capitães de 100, de milhares. Isso foi o erro de Davi. Por isso que matou aquele homem lá. Né? Uzias. Senhor. Por quê? Porque tinha um profeta ali para consultar, mas não, foi consultar a pessoa errada. Então, gente, nós temos um profeta nesta era. Não podemos seguir a liderança humana de homens. Nós temos um profeta para seguir, uma mensagem para nos liderar. E lá na visão, além da cortina do tempo, quando chegou